Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico urologista Flávio Izuca. Ele nos fala aí sobre a Covid-19 e a saúde do homem. Bom dia, doutor Flávio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Quem fala com o senhor, né? Lilian, né? Doutor Flávio, a gente sabe que agora é dia 15 de julho, né? É o Dia do Homem, como eles falam. E uma pesquisa realizada pela Unesp de Botucatu em parceria com a FAPESP, ela diz que os homens que têm mais que 60 anos, eles podem ser atingidos mais fácil pela Covid-19, né? O senhor poderia explicar essa situação? Quais as baixas imunidades que um homem acima de 60 anos ele tem? Perfeito. O que nós estamos observando são estudos no mundo todo que indicam que depois de uma certa idade, acima dos 60 anos, as pessoas são mais vulneráveis mesmo ao Covid-19. Então, os fatores de risco principais são idade, estar muito acima do peso, ter comorbidades como obesidade mórbida, problemas respiratórios crônicos, problemas renais, né? Como eu sou urologista, então a gente ressalta bastante antecedente de problemas renais, ter pressão alta, descontrolada, diabetes, problemas cardíacos. E nós estamos vendo que algumas situações como carências, por exemplo, de vitamina D, também tem bastante influência na evolução dos pacientes que acabam adquirindo o Covid e tem geralmente uma evolução mais grave que as outras pessoas. Doutor, a questão hormonal pode ter influência aí no fato de homens serem mais atingidos ou não? Realmente a gente tem percebido pelos estudos que os homens são mais acometidos que as mulheres, de uma forma geral. Existem várias explicações, uma delas seria que a mulher teria um sistema imunológico um pouco mais forte, e isso a gente se observa em várias situações. Por exemplo, nós sabemos que as mulheres têm uma expectativa de vida mais alta. Tá? Mas a gente também tem que levar em conta situações que os homens são mais diferentes das mulheres. Por exemplo, uma delas é a questão do comportamento. As mulheres são mais atentas ao próprio corpo, à saúde, procuram os médicos mais rapidamente do que os homens e também elas seguem as orientações médicas com mais aderência às orientações que os médicos fazem. Então, isso é uma questão que pode explicar também a diferença da gravidade e da maior incidência do coronavírus no sexo masculino. Doutor Flávio, a pesquisa também cita a diminuição no gene, né, de um gene no pulmão, né, com o processo de envelhecimento do homem. E a gente sabe que a Covid, uma das partes que ataca é o pulmão. Isso facilita para ele contrair o coronavírus, essa diminuição do gene? Bem, o que a gente sabe é que o cromossoma Y, que é o cromossoma que identifica o sexo masculino, ele é mais curto, né? E ele tem uma explicação que provoca, justamente por ser mais curto, ele tem menos genes e ele faz com que o homem tem uma propensão maior a certas doenças e uma menor imunidade, quando comparado às mulheres que têm 2 cromossomas X. Lembrando que o Y é apenas um cromossoma X que perdeu uma das pernas do cromossomo. Por isso que ele fica com o aspecto de um Y. Tá? Essa é uma das explicações. Mas lembrando que a questão do pulmão, a gente tem visto que tem mais a ver com o receptor. Existe um receptor celular chamado ACE2, presente em vários órgãos, citando principalmente no pulmão, mas também é presente nos rins, nos intestinos, no coração, e esses são os órgãos alvo do Covid-19. Isso faz com que o vírus entre principalmente nesses órgãos, dando uma inflamação nesses órgãos. Então, no pulmão vai dar pneumonia e quadro respiratório, no intestino acaba dando diarreia. Existe um estudo recente muito interessante, de novo falando da minha especialidade, que é urologia, eu sou especialista nos rins, que até 80% dos pacientes que vão para a forma grave, que vão para a UTI, até 80% desses pacientes têm problemas renais graves, sendo que mais da metade desses pacientes precisam de hemodiálise.
E depois de recuperados, ainda vão precisar de acompanhamento, porque vão ficar com sequelas nos rins. Então, esse é um grande alerta para pessoas que têm histórico de problemas nos rins e acabam desenvolvendo o quadro de Covid. É muito importante que procurem especialistas, urologista ou nefrologista, para um segmento. Doutor, o risco pode ser considerado aí maior para os homens que possuem algum tipo de doença crônica, né? Como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Eu, inclusive, eu tenho hipertensão, né? Tomo remédio diário e tal, eu sei exatamente como é que é. Ou, de forma geral, é mais perigoso aí para todos os homens? Acredito que doenças congênitas acabam piorando a situação, né? Exatamente. Na verdade, nós estamos aprendendo. É uma doença nova, uma doença que nós estamos indo aí para o quarto mês de pandemia. Então, o mundo todo está aprendendo muito e compartilhando esse aprendizado, né? Então, fatores de risco, doenças congênitas, histórico de ser tabagista, pessoas obesas, mórbidas, muito acima do peso, são todas pessoas que realmente precisam se proteger mais, né? Evitar aglomerações, usar máscara, lavar mais as mãos e, ao menor sinal de uma doença um pouco mais grave, deve procurar assistência médica. Ô, doutor, a gente sabe que agora quarta-feira é considerado o dia de homem, né? E que além de, não é só tempo também do Covid-19, é preciso também os homens se cuidar, né? Qual é a recomendação que o senhor daria para os homens que têm uma idade superior a 60 anos, principalmente, buscar um urologista? O senhor já acha que já é o momento? Qual recomendação o senhor passaria para eles? Eu diria que aí vale o bom senso, como tudo na vida, né? Pessoas que têm imunidade baixa, que são de grupo de risco, devem procurar assistência médica preferencialmente em consultórios e clínicas, né? Muitos consultórios, como a minha própria clínica, nós temos adotado todas as medidas de proteção aos nossos clientes. Então, a gente coloca as consultas espaçadas, não fica mais de 2 pessoas na sala de espera, todas bastante distantes. Nós temos placas de acrílico para proteção, divisão de ambientes, nós temos álcool gel, nós higienizamos as salas. Então, os consultórios, de uma forma geral, são ambientes seguros, tá, para atendimento. E quando a pessoa, mesmo assim, tiver receio, medo, hoje a maioria dos médicos está oferecendo, assim como eu, a telemedicina. É uma forma de você poder ser consultado e fazer um atendimento que não é a mesma coisa, mas é poder, pelo menos, trocar uma ideia com o seu médico, ele pode solicitar exames, ele pode conversar e fazer uma prevenção das doenças. Lembrando que eu tenho conversado com vários canais de mídia, vários problemas de saúde estão sendo deixados de lado por causa desse pavor provocado pela pandemia. Então, as pessoas continuam adoecendo, continuam tendo câncer de próstata, câncer de bexiga, muito problema de disfunção sexual, problema de impotência, ejaculação precoce. E lembrando que homens, depois de uma certa idade, não todos, mas muitos vão ter a andropausa, que é uma alteração hormonal que pode provocar várias manifestações, não só impotência, pode provocar também ganho de peso, alteração de memória, a pessoa perde a disposição para trabalhar, alteração de humor, uma tendência à depressão, e tudo isso tem tratamento, né? Hoje nós podemos oferecer um suporte, uma modulação hormonal quando o paciente tem indicação, isso melhora muito a qualidade de vida. Então, essa data que nós estamos agora celebrando o Dia do Homem, nós temos que fazer esse alerta, porque de uma forma geral, os homens descuidam da saúde. Tá? E, então, todos esses problemas hoje a gente pode resolver no consultório, resolver através de medicação, injeções, tratamentos e, principalmente, nós temos que falar sobre essa questão da prevenção das doenças sérias que acometem o homem. Como é que a família pode ajudar, doutor? Assim, né, o senhor falou aí que muitos homens vão menos ao médico que as mulheres. As mulheres, né, têm o hábito de ir ao médico desde cedo, né, Lilian? Sim, sim. E como que a família pode ajudar nesse momento? A esposa, Eu acho filhos? que a família precisa conversar, né, com aquele membro da família que tem mais resistência de procurar pelo médico.
Nós temos que quebrar essa ideia de que deve-se procurar o médico apenas quando está muito doente, né? A melhor hora de procurar o médico não é quando está muito doente, é quando ele não sente nada, tá? É fazendo consultas de prevenção. Ao menor sinal de uma indisposição, quando lembra que faz mais de um ano que não faz o exame de rotina, lembrando que todos os homens devem fazer o exame anual de próstata a partir dos 50 anos de idade. E aqueles que têm histórico na família ou são têm a raça negra, devem começar mais cedo, ao redor dos 45 anos. Então, todos os homens devem procurar anualmente o urologista a partir dos 50 anos e aqueles com maior risco, histórico de família ou negros, a partir dos 45 anos. Né? Então, você que tem um marido ou um irmão, ou então um namorado, um noivo, alguém que não cuida da saúde, dá um toque, fala assim, olha, vamos passar no urologista, mesmo que não tenha sintoma ou tenha poucos sintomas, porque nessa é a melhor hora para se cuidar da saúde, tá? Evitando problemas, porque todas as doenças são fáceis de tratar quando no início, né? O Jornal da Rede Alesp agora acabou de conversar com o médico urologista, o Dr. Flávio Zucca, e que nos falou sobre a Covid-19 e a saúde mental do homem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigada, Obrigado. doutor. Uma boa Tudo de tarde. bom. Fiquem bem com saúde.